Bom dia, amigos, companheiros da Rádio Web Amor e Luz. Muito bem-vindos neste sábado de sol, nesse sábado lindo. Agradecemos muito a companhia de todos vocês que participam conosco desse programa que nós sempre fazemos com tanto carinho. Bom dia também a todos os nossos parceiros, como o Grupo Espírita Samaritanos. Bom dia ao pessoal da Rádio e TV Espaço Espírita, que transmite esse programa. Agradecemos o Dorival por essa parceria. E os nossos amigos que estão aqui conosco hoje. Bom dia, Osés. Bom dia, Mônica. Bom dia, João. E bom dia às redes sociais. Bom dia a todos os amigos do Brasil e do mundo. Bom dia, João. Bem-vindo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Oséias. Bom dia à turma que está dando apoio ao nosso programa e aos nossos queridos amigos que estão nos vendo e ouvindo. Que nós possamos, ajudá-los a entender um pouquinho e nós aprendermos também junto com eles o que é o tema nos traz, né, Mônica? Verdade. Muito obrigada. Então, e o tema do nosso programa de hoje é Anjo Guardião. Eu vou fazer uma breve abertura sobre esse tema, dizendo qual é a origem da palavra anjo. A principal palavra que deu origem a esse vocábulo anjo é malak, do hebraico. Essa palavra ocorre 108 vezes no Antigo Testamento. E também tem a origem da palavra grega para anjo, que é angelos, e aparece 186 vezes no Novo Testamento. Ambas as palavras significam mensageiro, ou seja, o anjo guardião é o mensageiro de Deus. E nós vamos conversar sobre o mensageiro de Deus que nos guarda hoje. Este assunto está lá no Livro dos Espíritos, nessa obra de Allan Kardec, onde ele fez diversas perguntas aos espíritos, e eles nos orientam com suas respostas. E esse tema é tratado das questões 489 a 521. Nosso anjo guardião, nosso amigo, nosso companheiro, que tem mais experiência e conhecimento do que nós. E que, com todo amor e desvelo, ele nos acompanha durante a nossa jornada de crescimento e evolução, tanto moral, espiritual, como humana. E para a gente dar prosseguimento aqui no nosso programa, eu vou pedir inicialmente para o Oséias fazer a prece inicial, nos dirigir na prece inicial. Oséias, você pode fazer para todos nós, por favor? Com imenso prazer. Então vamos elevando os nossos pensamentos até Deus. Aqueles que se sentirem mais confortáveis podem fechar os olhos. E assim vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco, que os nossos mentores e anjos guardiões estejam conosco nessa jornada de trabalho, um trabalho maravilhoso, educativo. Vamos pedindo humildemente que nesta nossa conexão com os espíritos amigos, os espíritos superiores, os espíritos sábios, que possamos estar falando e respondendo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos deixou como ensinamento. Que possamos ter as palavras do nosso Mestre e os ensinamentos do nosso Mestre, atingindo o objetivo de levar a instrução aos nossos amigos que estão conectados nesse programa. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Jesus. Maravilha. Olha, Tânia está conosco aqui hoje. Muito bem-vinda, Tânia, você sempre que participa conosco. A Cida Sidoca também, nos prestigiando aqui com a sua presença. Então, nós vamos aqui solicitar a vocês que nos acompanham, que nos enviem perguntas. Tenho certeza que o João, o Oséias e nós aqui vamos poder conversar bastante sobre esse tema tão gostoso, que me parece tão singelo falar sobre o nosso anjo guardião.
A Maria Aparecida, a nossa Cida querida. Bom dia, Cidinha, tudo bem? Bem-vinda também ao nosso programa de hoje, com as suas perguntas, que eu já vi que você tem pergunta aqui para nós. E eu vou iniciar realmente com uma pergunta da Cida. Oséias, eu vou fazer essa pergunta para você, ok? Vamos lá, então. Vamos lá. A nossa primeira pergunta é a pergunta da nossa companheira Cida. Ela diz assim: os anjos da guarda são seres que surgiram dos humanos ou são seres divinos muito especiais, criados por Deus, já como anjos? Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós aprendemos que nós somos uma sucessão de aprimoramentos. Não seria diferente com os nossos anjos da guarda, né? Eles também passaram por estágios como o nosso, para que pudesse aceitar vamos dizer assim, este trabalho, essa oportunidade de trabalho de estar nos guiando. Então, eu posso dizer a você, de acordo com a doutrina espírita, esses espíritos não têm nada diferente, eles vieram simples e ignorantes como nós, aprenderam e hoje aceitaram essa incumbência de estar nos guiando, levando para que nós possamos, nos levando a caminhos melhores, nos aconselhando. Então, até mesmo quando nós estudamos a justiça divina, como Deus ele é justo e bom, ele nos deu a oportunidade de estarmos crescendo e aprendendo. Quem sabe, daqui a algum tempo, você, Cida, eu, a Mônica, o João, não seremos o anjo guardião de alguém, né? Então, espero que eu tenha respondido sua pergunta. Muito obrigado. Maravilha, Oséias. Eu vou continuar com a pergunta da Cida, que ainda vai mesmo nessa linha, né? Que ela pergunta, assim, sobre isso ainda. Podemos dizer, seu João, que o anjo da guarda é um representante de Deus? Olha, com certeza ele é um representante de Deus, é o mensageiro de Deus que nos liga, né, a Deus. E então, com isso daí, e como disse Oséias, né, nós todos somos criados na ignorância e viemos ao mundo para crescer espiritualmente e, consequentemente, então, esses espíritos, como nós, cresceram e foi Deus que os colocou no nosso caminho, para que nós possamos, então, ter a proteção desses anjos da guarda, né, Mônica? Então, com certeza, foi Deus que os colocou no nosso caminho, com toda certeza. Maravilha, verdade, né, seu João? Que bênção, né, ter um amigo como esse que Deus nos oferece, né? Esse é um grande amigo confiável, né? Exatamente. Nós devemos sempre abrir nossa mente e nosso coração para percebê-los. Oséias, a Salete, nossa companheira, ela faz a seguinte pergunta: qual a diferença entre um anjo guardião e um espírito protetor, Oséias? Salete, na realidade não existe diferença nenhuma, porque o papel deles é a mesma coisa, nos orientar, estar nos guiando. Nós somos como crianças ainda, né? Se você parar para pensar, se Deus nos coloca pessoas, esses anjos, para nos orientar, é porque Ele sabe que nós não estamos prontos ainda. É a mesma coisa quando nasce um bebê. Quando nasce um bebê, a função do pai e da mãe, que na realidade é um treinamento, né? Eu vejo como um treinamento para a próxima etapa da evolução, que é ser o anjo guardião, que é ser esse mentor espiritual, que na realidade tudo isso, né? Nós estamos praticando. O pai e a mãe, eles fazem isso a todo momento, né? E o que acontece na realidade? É que pela nossa imperfeição, nem sempre nós vamos levar essas crianças ou essas nossas missões terrenas, né, de acordo com aquilo que o Cristo nos colocou, de acordo com os ensinamentos que ele nos trouxe e com as leis que regem o universo, que é de ser bom, que é de caminhar. Então, na realidade, não existe diferença. A função é a mesma, só a palavra que muda. Talvez, né, você tem, por exemplo, em outras religiões, o mesmo personagem com nome diferente, né? Mas a função é a mesma.
Tá, entendi. Mas a gente podia pensar assim no espírito familiar, não poderia pensar assim? Existe alguma diferença? Né? Tem até uma pergunta da nossa companheira, né? Eu acho que é da nossa companheira Cida também, que ela pergunta, né? Podemos ter como anjo da guarda um espírito familiar, como, por exemplo, o espírito de uma mãe, seu João? Né? Completando isso que o Oséias estava falando. Você pode perguntar de novo? Podemos, a Cida pergunta, podemos ter como anjo da guarda um espírito familiar, como, por exemplo, o espírito de uma mãe ou de um pai? Mônica, é difícil, tá? Pode vir como um espírito para no protetor, não, para nos auxiliar, para auxiliar o nosso anjo da guarda, mas não como um anjo da guarda. Isso precisa de muitas reencarnações e muita evolução espiritual para nossa mãe, nosso pai, nosso parente se tornar também um anjo da guarda, né? Ocorre que no planeta Terra isso é um pouco difícil de acontecer, né? Então, que nós estamos vivendo aqui um mundo de imperfeições, né? Então, nós precisamos de ajuda do nosso anjo da guarda, e é claro que nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, algum parente querido, que tem a espiritualidade um pouco acima, ele vem nos abraçar, vem nos dar um conforto, vem nos procurar alimentar o nosso espírito para um bom caminho. Mas ele não substitui o anjo guardião nem o anjo da guarda, viu, Mônica? Eles auxiliam como outros, né? Como nós estávamos conversando antes do programa, você teve a ajuda de uma enfermeira, né? Que furou o braço, né, para pegar teu sangue, né, que não estavam conseguindo, que ela veio com aquela cara angélica e conseguiu fazer o trabalho que os outros não estavam conseguindo. Então, esse é um espírito protetor que veio para te auxiliar. Então, não vai substituir o anjo da guarda, mas eles nos auxiliam na nossa vida no planeta Terra, Mônica. Certo, muito bem. Falando nessa sequência de raciocínios, a nossa amiga Dora, né, seu João, ela pergunta o seguinte: qual é a missão do anjo da guarda, então? Mais específica, qual é a missão do anjo da guarda, Oséias? A missão do anjo da guarda é nos levar por caminhos onde nosso aprendizado, vamos dizer assim, seria mais fácil, né? Se nós o ouvíssemos. Se nós tivéssemos a consciência de estar ouvindo o que o anjo nos coloca. A missão dele é nos levar pelo bom caminho, nos mostrar valores que não são muitas vezes adequados no planeta Terra, por se tratar de um planeta de provas e expiações, e complementando aquilo que o seu João estava falando, também, quando você assiste o filme do Chico Xavier, você vai ver que a mãe dele não é a anjo da guarda dele. Quando você vê o filme do André Luiz, a mãe dele não é anjo da guarda dele. Por quê? Porque além do vínculo familiar, muitas vezes esse vínculo causa desequilíbrio. Então, o que acontece? Por exemplo, uma mãe muitas vezes não vai aceitar que um filho passe por um determinado sofrimento, mesmo ela sabendo que na existência dele é necessário se passar por aquilo. Então, tem que se avaliar muito bem tudo isso, né? Então, geralmente um parente nosso muito próximo ou até um pouco mais afastado não tem condições, muitas vezes emocionais, de estar lidando com essa situação, de estar junto sendo um aconselhador, né? Então, é por isso que temos toda essa dificuldade. E, como estava falando aí a respeito do anjo da guarda, ele tem essa função. A função dele é nos levar por bons caminhos, mostrar onde nós muitas vezes cometemos equívocos, para reparar nesta encarnação ainda, para que nós possamos subir um degrauzinho para a próxima encarnação. Então, essa é a função do nosso anjo da guarda. Tá certo.
E um pouco diferente, então, da do espírito protetor, né? Que o anjo da guarda, então, ele está conosco de forma permanente, né? E esse espírito protetor, familiar, estaria conosco, então, de uma forma mais temporária, eventual, seria isso, né? Eu acho que dá para entender assim. Nós temos aqui, vamos cumprimentar aqui, o Cassis está com a gente. Bom dia, Cassis, bem-vindo. A Márcia Moreira também está conosco. Tem uma pergunta aqui, da Márcia, deixa eu ver aqui. Os anjos guardiões nos abandonam em algum momento da vida, seu João? Como, por exemplo, em um acidente, uma queda, ou quando estamos com dificuldade, às vezes, até sem condições de resolver alguma coisa? Ou seja, os espíritos, o anjo guardião, eles nos abandonam ou não nos abandonam, seu João? Mônica, os guardiões nunca nos abandonam. Eles podem se afastar porque nós, muitas vezes, não queremos ouvir o que eles estão nos dizendo, né? Mas eles não nos abandonam em momento algum. Em momento, por exemplo, de um acidente, isso faz parte do nosso crescimento aqui no planeta, né? Porque nós temos que passar por provas e expiações, como bem disse Oséias, e, naturalmente, o espírito guardião, ele não interfere no nosso livre-arbítrio, de tomarmos um caminho que seremos acidentados, ou subirmos a escada, caímos da escada, a escada quebra, quer dizer, a escada quebrou porque ela está podre, né? Que senão ela não quebrava. Então, ele não nos abandona nunca. Nós é que, muitas vezes, fechamos nosso ouvido e não queremos ouvir as recomendações, que são as intuições que nos vêm pelo nosso coração, pelo nosso cérebro, né? A nossa consciência, que eles nos enviam sinais, mas eles não interferem em nada. Nós é que damos os passos errados, nós é que seguimos contra a vontade do que eles estão nos ensinando. E os acidentes acontecem. Eles são para criar a nossa, vamos assim dizer, o nosso crescimento espiritual. Então, tudo isso faz parte da nossa vinda a esse planeta Terra, né, de provas e expiações, passar por algumas situações, mesmo que tenhamos o nosso anjo da guarda falando para a gente, ó, dá uma olhadinha um pouquinho mais para a esquerda, dá uma olhadinha para a direita, e nós acabamos não prestando atenção, né, Mônica? Entendo que é dessa forma a situação, tá? Temos sempre que estar com o coração e a mente aberta, com os pensamentos voltados no bem, para receber essas inspirações, né? Então, isso muito, como o senhor bem disse, somos nós, né? É nossa maneira de pensar, sentir e agir, que muitas vezes, inconscientemente, obviamente, né? E às vezes acabam produzindo essas coisas. Meus queridos, nós estamos aqui com o Eduardo Roque, é um amigo, companheiro nosso, que está chegando há pouco com a gente aqui no nosso grupo. E eu vou chamar o Eduardo, que o Eduardo vai fazer uma pergunta ao vivo para vocês. Alexandre, por favor, nos traga o Eduardo. Bom dia, Edu. Como vai? Bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os que estão nos acompanhando aí pela web. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Você vai fazer sua pergunta para o Oséias, Edu, por gentileza. Pode? Oi, Oséias, bom dia. Bom dia, meu amigo. Oséias, minha pergunta, ela vai mais ou menos na linha dessa última pergunta que veio sobre o questionamento do anjo da guarda, se ele em algum momento ele abandona a pessoa. O que eu quero perguntar é que, assim, a gente, eventualmente, a gente encontra pessoas por alguma frustração, principalmente por perdas de entes queridos, e essas pessoas se sentem extremamente revoltadas com a vida e até mesmo com o Criador. E não se conformando, elas se voltam contra toda e qualquer lei
que possa confortar uma perda desse gênero. Eu gostaria de que você desse assim uma explanada mais ou menos qual o posicionamento do anjo guardião. E é uma pergunta é um questionamento com duas perguntas, tá? Para nós que trabalhamos na casa, existe alguma função, o mentor, o nosso mentor, ele age de alguma forma nesses momentos em que nós nos sentimos revoltados com alguma situação frustrante da vida? Boa, ótima pergunta, Edu. Na realidade, o mentor, ele está sempre nos orientando e sempre se fazendo presente. Ele não nos abandona. O que acontece muitas vezes, no caso da revolta e outras atitudes nossas, é que nós temos uma situação que chama a nossa sintonia. Então, o que acontece conosco? Nós tiramos, por exemplo, você está ouvindo uma rádio, você foi lá e mudou o botãozinho da rádio. Você saiu fora daquela sintonia. O seu mentor continua te orientando, continua tentando levar você para o caminho melhor. Mas como você está desequilibrado, você não vai ouvir. É a mesma coisa que você está querendo ouvir uma rádio, mas você não sintoniza nela. Fica aquele chiado, aquele barulho. Então é o que acontece normalmente. O nosso mentor espiritual está lá, ele está tentando nos orientar, tentando fazer o nosso melhor. Só que como nós estamos revoltados, o nome já diz revolta, estamos em círculos, não saímos do lugar. Então você não vai ouvir o que ele está falando. Nosso mentor não nos abandona, nosso mentor está sempre junto com a gente. Existe sim a situação em que às vezes ele precisa fazer alguma coisa. Quando o Divaldo Pereira Franco fala algumas vezes da mentora dele, Joana de Ângeles, eu não sei se vocês se lembram, numa das palestras ele conta que a Joana tem um compromisso com o plano espiritual num determinado momento do dia. Então e um dia da semana específico, aonde ela vai tratar esses assuntos na espiritualidade, mas ele não fica sozinho. Aí você vai ter um outro espírito guardião lá do seu lado, porque no decorrer da nossa vida, nós podemos ter vários espíritos, você tem o específico e você tem vários outros, porque aí tudo depende de como é sua faixa vibratória, né? Tanto é que quando nós estudamos o Evangelho, está lá, para que se possa atrair bons espíritos, nós temos que fazer o quê? Fazer a oração, o nosso asseio diário. Qual é? A prece, a oração, nós estarmos muitas vezes aceitando as situações, né? Porque o que acontece? Quando nós não aceitamos, como você falou, a pessoa está em revolta, a pessoa está fazendo coisas que não são aquilo que a espiritualidade do bem gostaria que você estivesse fazendo, você está os afastando. Então a oração é fundamental para que nós possamos atrair a espiritualidade do bem, para que eles estejam sempre conosco, para que nós possamos, além de tudo, né, aceitar, perdoar, né, porque o perdão é super relevante. Porque muitas vezes nós queremos muitas coisas, mas se nós não fazemos aquilo que é a prática do bem, como é que nós podemos fortalecer a nossa fé? Como é que nós podemos receber, né, do anjo da guarda as instruções necessárias? Não tem como, né? Então eu gostaria de agradecer a sua pergunta e espero que eu tenha respondido a você. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado, Zé. Respondeu sim, viu? Trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, ajuda muito a gente. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado a você. Edu, obrigada. Continuando nesse pensamento aí, nessa resposta, a gente até falou de livre-arbítrio, mas a nossa companheira Cida, tá hoje cheia de perguntas aqui, ó, maravilha, né, Cida? Obrigada. Ela faz assim, por que o nosso anjo da guarda não interfere em nosso livre-arbítrio, uma vez que ele tem a missão de nos guiar? Né? Já que ele tem que nos guiar, mas de alguma maneira vocês já falaram um pouco sobre isso, mas vamos reforçar aí um pouco mais essa questão. Seu João,
por favor, por que o nosso anjo da guarda não interfere em nosso livre-arbítrio, já que ele tem a missão de nos guiar? Mônica, se ele for interferir no nosso livre-arbítrio, significa o quê? Que nós não vamos ter, então, a noção do nosso crescimento. Nós temos que tomar as decisões aqui com relação àquilo que nós temos que crescer espiritualmente. E se ele for interferir toda hora, olha, não faz isso daqui porque isso aqui está errado. Não faz isso porque isso aqui não é bom para você. Não, ele alerta os caminhos que nós temos que seguir. Agora, a decisão de tomar o caminho correto ou não tomar o caminho correto pertence a nós. Nós é que temos que definir se nós queremos seguir o caminho certo ou errado, porque isso vai nos dar vamos dizer assim, aquele conhecimento para o nosso crescimento espiritual, que é a missão que nós temos aqui na Terra. Nós vemos aqui justamente para isso, nós vemos aqui para poder passar por situações e ultrapassar essas situações com espiritualidade, com amor, e não nos perdermos no caminho, porque senão, então, perde um pouco a finalidade de nós estarmos no planeta Terra buscando o nosso crescimento espiritual. Então, ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio nunca. A decisão de tomar um caminho certo ou errado é nossa. E nós, para isso, então, é aquilo que o Oséias falou, nós temos que entender o Evangelho, temos que procurar conhecer o Evangelho para que nos fortalecer espiritualmente para tomar os caminhos corretos. E outra, né, o anjo da guarda também, ele não está 100% do nosso lado, ele está num outro plano. Isso significa o quê? Que ele está ligado, mas ele não está junto 100%, ele tem outras funções, além de estar cuidando da gente. Então, isso daí faz com que, então, nos ajude a tomar as decisões que nós temos que tomar. Ele nos alerta. Agora, o livre-arbítrio somos nós que temos que definir. Maravilha, isso mesmo. Obrigada, seu João, pela resposta. Né? A Cida, tenho certeza que Cidinha está aí satisfeita com ela. Oséias, Adora pergunta o seguinte para nós. Temos mais que um anjo da guarda? Na nossa existência, podemos ter mais que um anjo da guarda? Sim, vários, né? Nós temos, como foi colocado anteriormente, aquele que é o específico, e no decorrer da nossa existência, nós vamos trazendo mais, é aquilo que foi colocado anteriormente. À medida que nós vamos orando, que nós vamos nos tornando pessoas melhores, vamos atraindo espíritos melhores ao nosso lado. Vamos atraindo mais espíritos, então ele está ali para te ajudar. Então, muitas pessoas, elas não têm um anjo da guarda específico, né? Quer dizer, ela tem aquele específico, mas tem vários outros anjos da guarda, outros espíritos que estão ali aconselhando, que estão ali ajudando, né? Quando você pega, por exemplo, o Chico, quantos espíritos apareceram para ajudá-lo? Quantos espíritos você tem ali trazendo boas ideias, trazendo inspirações? Por quê? Porque é afinidade. Tudo é afinidade. Se você se afiniza e faz o trabalho correto, no bem, você vai atrair só o quê? Pessoas do bem, pessoas que gostam de você, pessoas que vão se afinizar com você através das mesmas ideias, dos mesmos propósitos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o propósito, às vezes, de abrir uma casa espírita, né, dentro do propósito da sua vida, ela vai conseguir abrir a casa espírita. Só que só um anjo ali ajudando, muitas vezes se torna difícil. Então, aí você tem uma legião. Assim como você sabe que existem as legiões de espíritos que têm de um grau inferior, você tem as legiões de espíritos de um grau superior que estão ali ajudando, né? Então, muitas vezes eles vão trazer inspiração, né? Vão estar junto da gente para até mesmo quando talvez aí nas perguntas vão aparecer nas questões das nossas escolhas para reencarnações futuras, eles vão estar lá também nos ajudando, eles vão estar lá nos orientando a fazer as melhores escolhas. Então é isso. A nossa faixa vibratória é tudo. Por isso que aqui eu e o seu João, nós,
colocamos para que a pessoa conheça. Eu brinco com as pessoas o seguinte: você ganha um celular, você tem lá o manual do seu celular. Lá no seu celular você tem diversas funções e você não conhece. Então, quando você compra o carro novo, vem o manual do carro novo. Mas será que você lê o manual da sua vida? Qual que é o manual da nossa vida? Evangelho. O Evangelho é maravilhoso porque ele dá cada passo que nós devemos traçar. Qual a nossa situação na encarnação atual, quando você começa a compreender as leis de afinidades, aonde você está se afinando, e além de tudo ainda te traz o quê? As leis, o seu relacionamento interior e o seu relacionamento exterior. Por exemplo, como se relacionar com o meu vizinho? Como se relacionar com o pessoal que trabalha comigo? Aí quando você vai no capítulo 17, está lá o homem de bem. E o homem de bem traz exatamente os seus deveres, né, que você tem para com a sociedade, para com você mesmo e com o meio, né? E você tem, além dos deveres, você também tem tudo aquilo que é colocado pelos seus direitos. Então você tem os seus direitos e os seus deveres. Só que assim, não queira só os seus direitos. Porque o que acontece muitas vezes na nossa existência é que nós queremos os direitos. E os deveres, como é que ficam? Então, a partir do momento que nós vamos conhecendo e fazendo todas essas junções na nossa vida, nós vamos atraindo bons espíritos. Eles vão estar do nosso lado, porque sabe que nós somos pessoas que vamos respeitar tudo aquilo que o Cristo colocou. E aí, nós vamos ter mais anjos da guarda, mais amigos espirituais, mais fé e mais força para suportar a nossa montanha de problemas. Porque se você parar para pensar, todo mundo tem problema. Se ele não tem problema em casa, ele tem problema na rua, ele tem problema no seu trabalho, porque nós não estamos num parque de diversões. Essa que é a grande verdade. Então as pessoas têm que ter consciência disso. Então vamos orar, pedir para estar próximo, pedir esses irmãozinhos, venham todos para mim, por favor, eu estou precisando. Espero que eu tenha respondido aí, gente. Obrigado. Com certeza, somos os necessitados, né, Zé? Com certeza, todos nós. Essa nossa jornada. Temos que ter essa humildade de reconhecer. Estamos aqui é porque somos necessitados. Não vem dizer que você é o espírito superior, não. Porque é bem difícil, né? Chegaremos lá, mas está longinho. Quem sabe, né? Chegaremos, se Deus quiser. E agradecer a oportunidade de aqui estarmos para podermos crescer espiritualmente, né, Oséias? Exatamente, olha. Seu João, nós estamos aí no momento da maior oportunidade que já vista. Nós temos que agradecer a nossa geração de agora, porque, olha, essa pandemia, ela veio para realmente nos testar e trazer oportunidades. Oportunidade do quê? De nos melhorarmos. Quanta gente aí precisando de comida, quanta gente precisando de palavra amiga, que às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente tem essa aqui, ó, a palavra e temos o ouvido. Porque muitos são os necessitados. O abraço, né? Trazer a força. Gente, vamos ter fé, vamos acreditar que o mundo vai ser melhor. Quem sabe, agora não é o momento, mas nós estamos a caminho. É isso que eu espero. Isso mesmo. O Romualdo, que nos acompanha, né, Romualdo? Bem-vindo aqui, o nosso querido Romualdo. Ele fez uma colocação, ele, na verdade, fez uma pergunta que, na verdade, eu creio que você já respondeu, que diz assim: em algum momento da nossa vida, o nosso anjinho é substituído por um mais experiente? O nosso anjinho é o mesmo durante toda a nossa vida? Eu acho que creio que você já tenha respondido com essa sua fala, né, Oséias? Muito, muito bem colocada e bem ampla. E fazendo uma ressalva sobre ainda essa pergunta, lá na Revista Espírita, né, que foi um dos locais que nós procuramos estudar aí para esse trabalho de hoje, essa Revista Espírita de agosto de 1866, hein? Na Questões e Problemas, tem lá um título, Filhos Guias Espirituais dos Pais. Olha só, né? Isso vai de encontro também àquela questão, né? Do anjo, da guarda, do protetor e dessa mudança de anjo. Tem lá o Espírito relata o seguinte, que uma mãe, ela tinha um filho de 7 anos e esse espírito dessa criança, ele era muito evoluído, intelectualmente falando, moralmente falando, só que ele desencarna aos 7 anos. Né? E
Ele já tinha vivido muitas outras encarnações, ele foi angariando conhecimento e ele nasceu como filho dessa mulher, mas, como ele era muito adiantado e a mãe dele precisava de auxílio, ele desencarnou porque ele iria auxiliar melhor a mãe estando desencarnado. Após o desencarne desse filho, a mãe começou a frequentar casas espíritas, reconheceu em si a mediunidade, né? O trabalho de mediunidade, e as suas atitudes acabaram sendo mudadas, transformadas após esse desencarne desse filho. E o que aconteceu, então? Este espírito do filho se tornou o anjo guardião da mãe. Ela tinha um anjo guardião até então. Quando esse filho desencarnou, ele assumiu essa posição de anjo da guarda, e aquele que estava acompanhando a mãe anteriormente foi por uma outra missão, foi chamado por uma outra missão. Provavelmente auxiliar, acompanhar um outro irmão encarnado que precisava, né? Então aí a gente vê que a gente pode ter mais de um anjo guardião durante a nossa existência, né? E que, dependendo da evolução, do grau elevado do espírito, né? Porque um anjo guardião, ele tem uma superioridade maior à nossa, né? Ele é melhor, ele é mais elevado do que nós, moralmente, intelectualmente, enfim. Então, por isso, ele nos guarda e nos acompanha. Então, esse filho, ele era mais evoluído que a própria mãe, né? Achei interessante, eu pontuei essa história aqui, eu guardei, eu falei, em algum momento a gente vai poder compartilhar isso com o nosso grupo e com aqueles que estão nos acompanhando. Vou fazer, seu João, uma pergunta aqui do Romualdo para o senhor, tá? O Romualdo pergunta o seguinte: em que momento, seu João, o anjo protetor passa a tomar a nossa tutela como protegidos? Ou seja, quando que o anjo guardião, ele se aproxima de nós? Bem, na verdade, ele está sempre conosco, em todas as nossas encarnações, ou em todas as nossas vidas espirituais, ele está conosco. Então, ele está conosco sempre, desde o nosso nascimento até o nosso desencarne, mas aí, mesmo assim, ele continua conosco espiritualmente depois. Uhum. Ele nunca nos abandona, ele está sempre conosco. É claro, ele tem as suas missões, mas está sempre do nosso lado, está sempre nos auxiliando, sempre nos mostrando os caminhos que nós devemos seguir. Então, ele não nos abandona nunca e está sempre conosco, desde o nosso nascimento para sempre, até o momento em que nós, com a nossa evolução espiritual, deixamos de ter necessidade de ter um anjo protetor, porque isso acontece, né? É que nem quando nós vamos frequentar uma escola, nós temos um professor que nos orienta com a matéria, sei lá, matemática, português, filosofia. Nós chegamos um momento em que nós já superamos em conhecimento e não precisamos mais da tutela do nosso professor. É claro que isso depende da evolução espiritual de cada um, né? Então, nós temos que estar sempre preparado espiritualmente, crescendo espiritualmente, para poder abrir mão do nosso espírito protetor, do nosso guia. Mas isso pode acontecer, mas, no geral, estão sempre conosco. Eles, desde o nosso nascimento, como ser humano aqui no planeta Terra, ou em qualquer outra faixa vibratória, eles estão sempre conosco, Mônica. Sim. Espero que o Romualdo, meu amigo Romualdo, ele tenha satisfeito a sua resposta aí. Ele tem uma outra pergunta aqui que eu vou passar para o Oséias. Ele pergunta assim: durante e depois da morte, o anjo continua nos acompanhando? O seu João já falou, mas aí dá uma fala, Oséias, para nós sobre essa pergunta. Sim, claro. Então, é aquilo que eu até vou complementar a minha primeira, uma questão que eu estava falando anteriormente. Ele até participa da nossa reencarnação, lá no departamento reencarnacional, quando nós estamos para ver, ele vai lá e vai nos ajudar, porque às vezes você fala assim, olha, eu quero levar 5 toneladas. Aí eu falo assim, meu irmãozinho, na outra encarnação você não conseguiu levar 500 quilos, você não quer levar 5 toneladas? Aí é demais, assim, né, Zé? Aí é demais, filho, vamos abaixar essa bola aí.
Porque você já está querendo ir além daquilo que é da sua conta, né? Então, o nosso mentor espiritual, ele vai nos ajudar até mesmo nesses momentos das escolhas das nossas provações, né? E o interessante de tudo é que nós esquecemos que muitas vezes o nosso anjo da guarda, ele tem um outro acima dele que vai nos... que muitas vezes ele vai recorrer para que o ajude. E a gente esquece. Porque o que acontece no plano espiritual? O plano espiritual, eles trabalham numa coisa que aqui na Terra é um pouco mais difícil, que eles trabalham em grupos. Não existe a individualidade. Fala assim, eu sou eu. Não, somos nós. Tanto é que eles não interessam nem de dar um nome. Muitas vezes assim, eu queria que o Emmanuel fosse o meu mentor. Pô, me deram esse cara aí que eu nem sei quem é, né? Não, fique contente porque ele é adequado a você, né? Então, o nosso mentor espiritual, ele é maravilhoso, ele está conosco, nós temos que ser gratos a ele eternamente. A minha questão é, né, o que ele viu em mim e desde onde, né? Desde onde que ele começou com isso, né? Por que ele aceitou, sabe? Então são questões maravilhosas que faz com que nós exercitemos os nossos pensamentos, nossa mente, né? Para achar respostas. Aí você vai procurar no Livro dos Espíritos, vai procurar em vários lugares, né? Para ver se você tem uma resposta que eu ainda não tive, tá, gente? Por que ele gostou de mim? Será que são os meus lindos olhos verdes, amarelos? Então é assim, gente, é uma brincadeira, tá? Mas eu acho muito sadio a gente ter o bom humor nas coisas espirituais, porque tem gente que acha que o plano espiritual é aquilo sisudo. Não, o plano espiritual é maravilhoso. Eles riem, eles nos orientam, eles nos dão motivos para ter bom humor sempre, né? É que infelizmente a gente ainda, como ser pequenininho que nós somos, né? Ainda precisamos descobrir muitas coisas e muitas qualidades ainda que nós nem pensamos que existe, mas os nossos mentores espirituais têm. Obrigado, espero que eu tenha e complementando, nós temos que saber que é uma missão que ele recebeu de Deus Pai para nos conduzir. Isso é uma missão muito importante, né, que ele recebe de Deus Pai para nos orientar. Ainda bem que o nosso Pai dá uma missão para um irmão superior espiritualmente a gente, para que a gente possa, então, estar preparado aqui nesse planeta Terra, deixar de ser materialista, ser um pouco mais espiritualistas, né? É verdade. Para seguirmos um caminho do bom e do bem. É verdade. Então, isso aí, seu João. Obrigado. É verdade. Então, seu João, nesse sentido que você está falando que é uma missão, a nossa amiga Salete, ela faz essa pergunta. O espírito protetor, ele é obrigado a proteger o indivíduo ou sua missão é voluntária? Ou seja, ele escolhe essa missão ou ele é obrigada a nos proteger? É isso, João? Bom, como nós aqui no planeta Terra, nós temos uma missão que é crescer espiritualmente. Os nossos irmãos protetores também têm a mesma missão. Eles têm uma missão de crescer espiritualmente. E, então, eles aceitam a missão de seguir alguém justamente com o intuito de poder também ter o seu crescimento espiritual. Porque, como o Zé falou, existe toda uma série, uma hierarquia, né, com os espíritos de vários graus de espiritualidade. Então, todos nós temos que estar imbuídos da noção que nós temos que crescer espiritualmente. E ele recebe essa missão com muito bom grado, porque com isso daí ele vai ter oportunidade de ter o seu crescimento espiritual, vai nos ajudar, e conforme ele vai conseguindo os resultados que nós vamos também conseguindo, eles vão evoluindo junto conosco. Eles evoluem um pouco mais do que a gente, mas eles continuam evoluindo. Então, é uma missão muito importante que eles recebem de Deus Pai, cuidar de nós aqui nesse planeta Terra, né? Nós conhecemos por leituras do planeta Terra, não conhecemos de outras dimensões, né? Mas acredito que deve ser o mesmo princípio, né?
nós somos ainda muito fracos em conhecimento de espiritualidade nesse planeta. Gostaríamos, como o Oséias disse, né, de termos um guia protetor como o Chico Xavier, como Emmanuel, como outros aí, como teve Jonadak, teve o Churchill, o Zong, enfim, todos esses grandes homens do mundo tiveram espíritos protetores. Esperamos nós que esse nosso espírito também ele se aproveite e continue evoluindo e nos ajude a evoluir cada vez mais. Esse aqui seria bom para mim e para todos nós, né, Mônica? Verdade. Me permita uma observação, uma fala aqui lá uma colocação, melhor dizendo, do Livro dos Espíritos, que ele faz essa pergunta, né, do anjo voluntário, se é voluntária ou obrigatória a sua posição. Aí o espírito, a resposta é o seguinte, me permita, o espírito protetor ele é obrigado a velar sobre vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns, é um prazer, para outros, uma missão ou um dever, né? É isso aí, vai depender do caso. Nós temos aqui, Oséias, uma pergunta interessante também do nosso companheiro Romualdo. Ele diz o seguinte: o espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que lhe quisesse fazer mal? E se isso acontece, onde fica o papel de protetor? Na realidade, né, nós já até respondemos essa pergunta anteriormente, porque o espírito protetor, como você mesmo coloca e nós subentendemos, ele não nos deixa, é aquilo que nós falamos, na realidade, nós o que deixamos, né? Nós que o deixamos, porque se nós não estamos na mesma faixa vibratória dele e não nos deixamos ouvir, ou seja, nós não ouvimos, né, o espírito, o que vai acontecer? Ele vai estar nos aconselhando e nós não vamos estar o ouvindo, porque muitas vezes nós somos cooperadores com esses espíritos inferiores, com esses que eu não chamo nem inferiores hoje, né? Que esses espíritos malfazejos, porque nós na nossa relação nós estamos mais propícios a se relacionar com o espírito de uma certa deficiência do que nós estarmos ouvindo o nosso mentor espiritual. Então, na realidade, ele não nos deixa. Nós é que acabamos saindo fora desse espírito, né? Nós saímos fora da vibração dele. Então, ele está num patamar, eu estou em outro, eu acabo não ouvindo, por isso que é importante que nós sempre tenhamos o bem como o princípio inicial de todas as coisas, sempre fazer o bem, porque sempre seremos bem dirigidos, né? Mas tem aquela situação, quando nós abrimos brecha e eles nos conhecem exatamente como nós somos, muitas vezes nós acabamos o quê? Comprando aquelas ideias e nos afastando do nosso mentor espiritual. Na questão aí de um complemento que eu achei muito interessante, nessa questão do espírito aceitar essa missão de nos guiar, é aquela coisa, né? Por que muitos de nós fazemos faculdade? É lógica a questão, nós queremos o quê? Evoluir em todos os sentidos, né? Adquirir conhecimentos, é a mesma coisa. O espírito que está lá, muitos vão aceitar pelo desafio do crescimento, porque nós vamos levar eles o quê? As lições necessárias para o crescimento deles. E assim como nós vivemos as nossas situações diárias, que são necessárias para o nosso crescimento. E aí, a partir do momento que nós não aceitamos ou somos contrariados na nossa vaidade interior, muitas vezes deixamos de ouvir o nosso mentor espiritual. Isso aqui não está condizente com aquilo que eu estabeleci como para mim. Só que aquilo não está condizente com o que é a situação do bem. Verdade. Olha como é interessante, né? Então, são várias situações que vão ocorrendo na nossa vida para que nós tenhamos um livre-arbítrio interessante, um livre-arbítrio do bem para escolher o caminho correto. Muitas vezes aí
nós nem enxergamos o caminho correto, porque nós estamos tão preocupados, tão envolvidos com a situação, que a gente acaba nem levando em consideração aquilo que o nosso mentor espiritual está nos colocando. Então, espero que eu tenha respondido aí para o nosso irmão essa questão, né, do nosso anjo da guarda, tá bom? Obrigado. Nada. No livro Seara dos Médios, Emmanuel diz o seguinte: o bom espírito não é somente aquele que te faz bem, mas, acima de tudo, o que te ensina a fazer bem aos outros, para que sejas igualmente um espírito bom. Olha aqui, né? Beleza, hein? Maravilha. Lindo, né? Maravilha. Muito lindo isso. Seu João, vamos à nossa pergunta aqui da nossa companheira Tânia. Ela pergunta o seguinte: se cada pessoa tem um anjo da guarda que nunca a abandona, num lar com 4 pessoas, podemos concluir que residem pelo menos 8 espíritos? Olha, eu diria a você que não seria nem 8 nem 4, seria muito mais, né? Porque, como espíritos protetores que ajudam o nosso anjo da guarda, tem vários outros irmãos de bom coração, de boa índole, que estão auxiliando a família. Nós tivemos oportunidade, antes de começar o programa, o Osés colocou bem com relação ao mundo, né? O nosso mundo é governado por Jesus Cristo. E cada país tem seu anjo da guarda, seu anjo protetor. E cada estado, cada município, cada empresa, cada lar tem também o seu anjo protetor. Então, veja bem, o volume de espíritos de boa índole, de bom coração, de espiritualidade que nós temos à nossa volta. Só que nós, como falou Oséias, nós tapamos nossos ouvidos para ouvi-los e só queremos ouvir as coisas boas que nos satisfaçam materialmente. Nós, então, acabamos não ouvindo os espíritos de luz. Ora, então, em cada lar, você tem, claro, cada um de nós temos o nosso espírito protetor. Do mesmo modo que temos o espírito protetor, nós temos aqueles irmãos de vamos assim, de um nível inferior, né? Que estão querendo se aproveitar das nossas falhas. Eles sabem quais são nossas falhas. Quantos tem? Sinceramente, eu não saberia te dizer. Tem muitos, tá? Dizem que tem, né? Para cada espírito encarnado tem não sei quantos milhões de espíritos aí que estão querendo se aproveitar das nossas falhas e dos nossos modos de agir. O que eu entendo é o seguinte: o importante é que nós tenhamos o nosso anjo da guarda, saibamos que nós temos, saibamos que temos os anjos protetores, que temos os nossos familiares que já nos deixaram, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, que de uma certa forma eles estão nos ajudando. O que nós temos é que estar sempre em sintonia com eles. Se existem outros espíritos que não são convenientes, vamos procurar não dar vazão para que eles usem das nossas fragilidades morais, espirituais e materiais, Mônica. É verdade, seu João. Porque, como disse bem o Oséias, né? O senhor colocou aí, o anjo guardião, ele também tem um anjo acima dele. Né? Então, esse 8 pode virar 16 e 32, e a gente não sabe, né? Vai depender aí de cada um de nós. Tem uma pergunta aqui, eu estou tentando localizar de quem foi que fez, me parece que foi o Romualdo. Alexandre, você pode me auxiliar aí, se é isso mesmo, querido? Essa pergunta do Romualdo, que pergunta assim: tem como eu saber o nome do meu anjo da guarda? É preciso? Tem como saber, Oséias, o nome do anjo da guarda? Ou a gente precisa saber o nome do anjo da guarda? Tem como saber? Não, tem como. Ele pode perguntar. Agora, ele tem o livre-arbítrio de responder ou não, né? Porque o que acontece muitas vezes? Até mesmo seria benéfico, né? Para o próprio tutelado. Porque o que acontece? Às vezes você vai perguntar lá, né? Se fosse o caso. Se eu sou mentor,
Claro que essas pessoas como o Chico Xavier, como o Divaldo, para eles, né, eles têm humildade suficiente de compreender quem são os mentores deles, porque praticamente eles estão no mesmo nível. Agora, nós, não interessa, porque o que acontece muitas vezes vai ser prejudicial para nós mesmos. Ah, meu mentor espiritual é o Emmanuel. Opa, que bacana, tá. Mas que vai melhorar a minha situação, não é verdade? Então, você pode, claro, perguntar para ele, se ele quiser te responder, quando antes de você dormir, faça orações, pergunte. Talvez o seu mentor espiritual ele vai te responder. Mas eu acho que não é necessário, tá? Porque, como eu disse, muitas vezes vamos nos envaidecer, assim como tem pessoas que não saem de centros espíritas para perguntar da vida. Se você for no centro espírita para ficar perguntando coisas, qual é o benefício que você vai ter? Né? Qual é, por exemplo, o seu mérito nas questões resolvidas? Ah, eu fui lá, o espírito mandou fazer isso. Tá, mas será que é um espírito bom? Será que é um espírito... Então, existem várias coisas que a gente tem que pensar bastante. Então, se eu vou no centro espírita toda hora para fazer perguntas, né? Perguntas, claro, perguntas coesas, né? Porque tem gente que vai no centro espírita para perguntar qual a cor do cabelo que ela vai tingir, que eu já vi isso acontecer, sabe? Então, gente, nós temos que ter vários pensamentos, várias, vamos dizer assim, coisas que a gente precisa raciocinar bastante antes de questionar, né? Por quê? Porque nem sempre vai ser aquilo que a gente quer também, sabe? E essas situações, o que importa é a gente caminhar bem, a gente ir no caminho do bem, saber que nós temos um irmão amigo maravilhoso que está do nosso lado. Isso é o mais importante de tudo. Muito bem. Nós temos que ter a fé, né? Nós temos que ter fé no nosso anjo da guarda. Nós temos que acreditar. Não precisamos saber nome, não precisamos saber se é Eusébio, se é João, se é Mônica, nada disso. Nós temos que acreditar que ele está lá e temos fé. A fé raciocinada, a fé viva, de que nós podemos contar com ele, né, Eusébio? Exatamente. E ainda tem gente que fala, quem eu fui na reencarnação passada? Aí você fala assim, você foi um escravo. Aí o cara fica todo triste, né? Eu fui escravo. Ah, não, você foi rei. Puxa vida, eu fui um rei na outra encarnação. Então essas coisas acontecem, é coisa de ser humano, né? É verdade. Só fazendo uma correção, quem fez essa pergunta, se tem um nome ou não, foi o Cido, tá? Certo. Foi o nosso amigo Cido que fez essa pergunta, corrigindo aí. Nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, falta poucos minutos para nós encerrarmos. Eu gostaria que o seu João fizesse as considerações finais e, na sequência, o Oséias também, por gentileza. Mônica, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de aqui estar com você, com o Oséias, com os nossos amigos que mandaram perguntas. A pergunta da minha esposa, Dora, né? O Mônica está sempre conosco, respondendo suas perguntas. E dizer o seguinte: se alguém quiser saber mais sobre a questão do anjo da guarda, é só pegar o livro dos Espíritas, da questão 489 a 535, vocês vão ter lá toda uma explanação. Olha, não falta nada, tá? Tudo o que nós precisamos saber está lá. É só ter a vontade de querer estudar, de querer ler, para poder tirarmos proveito dos nossos crescimentos espirituais, sabemos o que é o nosso anjo da guarda, o que nós precisamos. E outra coisa, me permite, né? O que precisamos saber, né? Nós temos 5 pontos que precisamos saber. O espírito protetor pertence a uma ordem mais elevada que a nossa. Segundo, o espírito protetor ligou-se a nós desde o nosso nascimento e para o sempre. A missão do nosso anjo da guarda é nos guiar sempre para o bem. O anjo da guarda alegra-se quando vê que nós estamos no bom caminho. E outra coisa, que é aquilo que perguntaram, né? Vamos conversar com o nosso anjo da guarda. Não tenhamos receio de estar sempre perguntando para ele, a qualquer momento. Só não vamos perguntar o seguinte, né? Que cor eu vou pintar meu cabelo aí, né? Ou que número que é o número da sorte da loteria. Não, vamos conversar com ele, vamos falar com ele sobre espiritualidade e crescimento espiritual. É isso que eu tinha que falar. Muito obrigado, Zé, por estar com você aqui, Mônica,
Muito obrigado por todos aí, tá? E um bom final de semana e um excelente Natal para todos nós. Oséias. Eu queria agradecer primeiramente o convite, foi um prazer imenso estar aqui junto a vocês, fazendo esse programa, e gostaria de deixar a todos um excelente Natal, e que o verdadeiro aniversariante esteja aí com você, aqui ó, dentro de você. E sim, comemore muito, né? Comemore com ele, com o nosso Mestre Jesus, porque ele trouxe tudo o que necessitamos para que nos tornemos pessoas melhores. Um imenso abraço a todos vocês, aos nossos telespectadores, ouvintes, redes sociais. Muito, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, batendo um papo muito gostoso com vocês nessa manhã de sábado. E vamos aproveitar esse dia, porque ele está maravilhoso, gente. Aproveite. Gente, obrigado. Até mais. Seu Valeu João, mesmo. Edu, obrigado. Oséias, desculpa pelas considerações. Seu João, perfeito, no seu breve resumo, sintetizou muito bem. Oséias, pela lembrança de Jesus, nosso querido. E me permitam fazer uma oração. A nossa companheira Dora até perguntou se há oração para o anjo da guarda. Vou te responder essa pergunta agora, Dora, fazendo a prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores que se encontra lá no capítulo 28 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das preces é a seguinte: Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provas de nossa vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que for bom, detendo-nos no caminho do mal. Que a vossa doce influência penetre as nossas almas. Fazei que nos sintamos que um amigo devotado está aqui, perto de nós, vendo os nossos sofrimentos e participando de nossas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me abandoneis. Necessito de vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que convier a Deus enviar-me. Agradecemos a todos essa participação, a companhia pela manhã e até uma próxima oportunidade. Que Deus esteja com todos nós. Um ótimo final de semana. Que assim seja. Amém.